Eu louvo ao Senhor porque Ele é grande, como já foi dito, Ele é soberano e tem seus planos para com a nossa vida. Amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo 11. É muito conhecida essa passagem da ressurreição de Lázaro, que diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejados e tornar-se para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Ele, porém, cuidava que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentado em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedides, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Amém? É uma passagem muito conhecida da palavra de Deus. E me alegro muito, porque Deus me fez ler essa parte da palavra dele. E eu fiquei muito alegre por tal leitura. Porque já foi dito hoje pelo pastor Zé Maria, já foi dito hoje até pelo louvor entoado, que Deus, Ele é soberano. Ele tem seus planos para a nossa vida, Ele tem seu modo de agir e trabalhar, e Ele continua fazendo grandes coisas para o nosso bem. Lembrando que Jesus cuida de cada um de nós conforme a sua infinito amor para conosco. Ele sabe o dia de hoje, o que aconteceu, sabe o que vai acontecer amanhã, ou seja, Jesus, nosso Deus, sabe de todas as coisas. E Ele planejou, Ele já arquitetou, Ele já determinou o que vai acontecer comigo e com você. Quer queira você acredite ou não, Deus está no controle da situação. Quer queira que você acredite ou não, Deus está vendo todo e qualquer problema que você está passando agora, porque Ele sabe de tudo.
Quando eu li essa passagem, me fez lembrar o plano de Deus, como ele é maravilhoso. Lembrando que Lázaro morava num lugar um pouco distante que Jesus já estava. Só para você entender um pouco, mais ou menos uns 30, 32 quilômetros. E quando Maria e Marta mandou avisar a Jesus que seu amigo estava doente, se você for imaginar direitinho, então aquele amigo, aquele mensageiro foi até onde Jesus estava e deu a notícia. E Jesus disse que a doença dele, a enfermidade, não era para a morte, mas para a glória de Deus. Não era para ele ser prejudicado, mas era para a glória de Deus. E se você prestar atenção, com certeza o mensageiro voltou para dar a notícia a Marta. Se você prestar mais um pouco atenção, quando Marta mandou ir lá o mensageiro falar com Jesus, Lázaro ainda estava vivo. Mas quando o mensageiro saiu, ele tinha morrido. Quando o mensageiro chegou lá em Jesus e avisou que Lázaro estava doente, e Jesus já tinha o conhecimento e avisou ao mensageiro que não era para a morte, e ele voltou. Quando o mensageiro chegou lá e disse a Marta, Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, mas Lázaro já estava morto. Deu para entender? Lázaro, ele já estava morto. E outra mais, ele já estava sepultado. E Jesus demorou mais um dia e depois ele voltou. E quando Jesus chegou até lá, já era 4 dias. E já estava morto, enterrado. Aleluia. Preste bem atenção, quando o mensageiro voltou, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Marta já tinha enterrado Lázaro. Mas Jesus disse: essa enfermidade é para a glória de Deus. E se a gente começar a prestar atenção no grande mover da soberania, do trabalho de Deus aqui, na morte de Lázaro, comecemos a entender que a morte de Lázaro foi um dos últimos, na verdade foi o último milagre, antes da crucificação de Cristo na cruz. Para a glória de Deus, porque a morte de Lázaro foi culminante para que os discípulos vissem que Jesus ressuscitou o morto. E foi por causa daquilo que Jesus, foi das acusações que Jesus foi crucificado. E para a minha vida e salvar a sua vida e a nossa vida. A morte de Lázaro foi para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus disse era para a minha glória, é porque ele queria mostrar o seu poder. Na escola rabínica, na escola dos rabinos, dizia que o homem quando orasse, ou naqueles estudos, ele dizia que até o 3º dia, o homem orando, Deus ressuscitaria. Mas depois do 3º dia, só Deus poderia ressuscitar. E Jesus chegou no 4º dia, para mostrar que ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. Jesus já tinha mostrado que tinha poder sobre a fome, tinha poder sobre a escassez, tinha poder sobre o tempo, sobre a tempestade, tinha poder sobre transformar a água em vinho, tinha poder sobre todas as coisas que o homem poderia imaginar. Ele já estava mostrando que tinha poder sobre todas as coisas e queria mostrar que ele tinha também poder sobre a morte. E foi justamente aí que aqueles fariseus perceberam que o negócio ali complicou, porque Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia. Aleluia. A soberania de Deus é infalível. Pastor Zé Maria já disse nessa noite que Deus não faz nada por acaso. Tudo já está bem arquitetado, tudo montado. Jesus volta. E eu queria só dizer alguns, eu não vou pregar expositivamente, mas eu fiz algumas anotações aqui para que a gente entendesse a grande soberania de Deus
no trabalho da ressurreição de Lázaro. Eu já disse aqui que o Senhor Jesus mostrou o seu poder através da vitória sobre a morte. Provocou os judeus a tentar eliminá-lo pela crucificação. Foi através da morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, e que resultou na sua crucificação, que se encontra em João 11, versículo 4, se você for prestar bem atenção. No versículo 11:6, diz assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E tem 2 provas aqui, amados. Se a gente prestar atenção, tem 2 provas. A primeira prova, a prova de fé. E a segunda prova, a prova de lealdade. A prova de fé era um amigo chegado. Jesus, ele era um amigo chegado de Lázaro. Então Marta confiava. Ela tinha fé em Jesus Cristo, que podia fazer alguma coisa pelo seu irmão. Então ela era uma das provas de fé que esse versículo mostra aqui. A outra prova aqui seria amava Lázaro, que é o versículo 3. Se você for lá mais um pouco atrás, você vai entender isso, que ela amava Lázaro demais. Jesus amava Lázaro, e Marta sabia que Jesus amava Lázaro muito. Ela tinha essa fé, que Jesus voltaria para socorrer. Então ela tinha fé em Jesus. Ela tinha fé também porque ela soube que Jesus recebeu a mensagem. Então ela tinha fé que Jesus ia voltar. Então era a fé dela, a fé que ela acreditava no seu amigo fiel, o amigo de Lázaro. E ele prometeu que a doença não era para a morte, embora o irmão querido tivesse morrido. Aleluia. Quando eu li essa passagem, só fez me lembrar a palavra de Deus, a palavra de Jesus não volta atrás. Ele disse assim: eu vou voltar. Então ela teve fé que ele ia voltar. Então a primeira certeza, minha e sua que está nos ouvindo, que você que está aqui na igreja, é que aquele que deu a palavra, para nos salvar, para nos livrar, para tirar qualquer um de nós de qualquer dificuldade, qualquer tribulação, qualquer perseguição, ele disse que faria. Ele deu a palavra que iria voltar, ou seja, ele dá a palavra, na sua palavra, que vai nos socorrer, amados. Jesus, ele disse que estaria conosco em todas as situações da sua vida. Tanto prova quando o anjo foi até Maria para dizer, foi até José e foi a Maria para dizer que viria um menino, e seu nome seria chamado, assim como foi profetizado em Isaías 7,14, que seria Emanuel, que significa Deus conosco. Então ele disse que estaria conosco todos os dias de nossa vida. Ele estaria conosco todos os dias de nossa vida. E ele disse, e ele deu a sua palavra desde o início, que estaria conosco. E podemos ter fé que Deus está conosco. Eu não sei quando é que vai terminar essa pandemia. Eu não sei nem se eu vou pegar esse vírus. Eu não sei nem se você vai pegar esse vírus. Mas Deus está conosco. Podemos ter fé que Deus está conosco. Nem eu, nem você iremos passar tamanha dificuldade, porque Deus sabe trabalhar a nossa vida, e tudo já está determinado por Ele, e tudo já está dentro dos seus planos. A outra prova que Jesus nos mostra aqui, seria a lealdade dos seus discípulos. Versículo 6 ainda, se você for mais adiante, vai mostrar a lealdade dos seus discípulos, desafiados a enfrentar novamente a ameaça da morte com Jesus. Está no 7 e no 8.
Quando Jesus recebeu a notícia, os discípulos, isso é para mim e para você, também para a gente, para José Maria. Quando Jesus recebeu a notícia e disse, teremos que voltar. Ora, um lugar que ele já foi chegado lá apedrejado, né? Queria apedrejar ele de todo jeito. Ele disse, então vamos voltar para lá para ser apedrejado de novo até a morte. Mas os discípulos dizem assim, eu vou novamente. Para onde você for, Senhor, a gente vai também. A gente não podemos, amados. Hoje Zé Maria estava me falando sobre Daniel, missionário, lá na Angola, não é isso? Eu conheço Daniel também. E quando a gente for designado a fazer alguma coisa para o Senhor, a gente devemos ter essa lealdade com o Senhor. Vamos. Eu disse a Zé Maria, homem, não me chame hoje não, deixa eu quietinho em casa, mas eu não posso ser negligente daquilo que Deus me chamou, porque eu tenho que ser leal ao Senhor. A gente tem que ir mesmo. Às vezes sem saber, às vezes sem saber o que vai acontecer. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer lá, mas eles voltaram, a gente vai de novo. Se for possível até podemos morrer lá com o Senhor, mas a gente vai de novo. Então a lealdade dele. A lealdade também de Tomé. Porque Tomé, por mais de ser Tomé, mas ele disse uma coisa bastante boa. Porque ele disse, se tiver que morrer lá, ou qualquer coisa que aconteça, a gente vai de todo jeito. E voltaram. Versículo 7 e 8. 7. Depois disso, vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejá-lo e tornamos para lá. Jesus respondeu, sobre a noite, não tropeça, e eles voltaram. E lá na frente, em versículo 16, diz, disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, que se chama gêmeo, né? Aos condiscípulos, vamos nós também, para morrermos com ele. Ele disse, eu vou com o Senhor. Mesmo Tomé, ele disse, eu vou com o Senhor. E não podemos cogitar sobre dúvidas nessa caminhada que temos com o Senhor. Mostramos sempre lealdade com o Senhor. No versículo 11, 27, mostra uma coisa bastante interessante. Disse-lhe, 11, 27, que devia vir indicar o Messias. Marta confessa a fé real. Quando ela reconhece, disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. A sua fé real, ela é profetizada. Quantos hoje está na igreja, está na caminhada com o Senhor, dizem que está com Jesus, mas não reconhece que Ele é o Messias, que veio para salvar a nossa vida. Está mais do lado de Jesus por causa dos milagres, dos feitos, disso, daquilo, pelas bonanças, mas não porque Ele é o Messias, que Ele veio para nos salvar. Tem gente frustrada hoje na igreja, no ministério, quando nada acontece, nada flui, não está rendendo direito, as primeiras situações que faz é corre logo de perto. Vamos montar a nossa igreja, vamos montar o nosso grupo em outro lugar porque pode dar mais dinheiro. E não acredita nas coisas que Jesus está fazendo através da sua obra messiânica. Então a sua fé tem que ser real, que você está do lado de Jesus porque Ele é real. E nessa passagem, amados, aleluia, e nessa passagem de Lázaro, eu meditei muito sobre isso, e eu até faço um questionamento hoje, faço uma pergunta. Nós fomos chamados pelo Senhor para a sua obra, nós fomos chamados pelo Senhor para fazer uma grande e nobre obra, fomos salvos
pelo Messias, Jesus Cristo, mas o crente tem que sofrer, ele tem que passar por dificuldades, ele tem que passar por tantos dilemas, às vezes até por dúvidas, naquele foi chamado. O crente mesmo salvo, ele tem que passar por essas tribulações, e Marta não foi diferente, porque ela passou por uma grande tribulação, seu irmão tinha morrido. E questionamos, às vezes as pessoas dizem, mas Deus, mas por que eu? Mas por que comigo? Deveria ser com Cicrano do outro lado do mundo, mas comigo, mas por que? Eu fiel, aqui nos teus pés, aqui direto vindo para a igreja, dando o dízimo direitinho, fazendo a tua obra, sem olhar a quem, fazer a obra social, ajudar quem precisa, mas por que eu? Por que acontecer comigo? Marta poderia questionar isso. Era amigo pessoal de Jesus, Lázaro. Mas por que acontecem essas coisas conosco? Primeiramente, quando Jesus veio para fazer a sua obra em nosso meio, ele foi pobre. Algumas pessoas questionam, por que eu sou pobre, Senhor? Jesus foi pobre. Ele sofreu perseguições, ele sofreu acusações, ele sofreu tudo que você pode estar sofrendo agora. O Deus Todo-Poderoso, o que você imaginar que está sofrendo agora, ele sofreu por nós. E não podemos questionar ao Senhor por que acontece isso ou aquilo. Já foi dito, a soberania de Deus é que faz todas as coisas. Isso é o projeto do Senhor. O Senhor sabe trabalhar, Ele sabe fazer, e eu não posso questionar com Ele. Porque tudo o que eu possa passar, eu já passei, eu estou passando, Jesus passou por meu lugar. Jesus, Ele foi na cruz, morreu. Mesmo se eu enfrentar a morte agora, mas Jesus morreu na cruz. Ele provou que o Deus em carne, o homem, Jesus 100% homem, 100% Deus, ele sofreu em nosso lugar e mostrou que o ser humano sofre. Então não podemos questionar o Senhor. Se está ruim, vai ficar bom, pode até ficar pior, mas Jesus está conosco nesta caminhada. Eu não posso cogitar, amados, se as coisas podem ficar pior ou melhor ou qualquer outra coisa. O importante é que Jesus está conosco nesta caminhada. E as pessoas sofrem perseguições, afrontas de todo tipo que você imaginar. Alguém pode falar mal de você com a língua, pode difamar a seu nome, pode fazer qualquer outra coisa, deixar você no ralo, desprezar, deixar você no canto. Não está nem aí com a sua vida, nem com a minha vida. Mas tudo isso, Jesus também passou. E eu não posso questionar, eu só tenho que aceitar. O pastor já disse, eu só tenho que obedecer ao Senhor. Aceitar seu plano fiel. O seu plano fiel que Ele tem para mim e para você. O seu plano que pode mudar qualquer situação da nossa vida. Os planos do Senhor são infinitos. Se Ele disse que a morte de Lázaro seria para a glória de Deus, e ele foi para a glória de Deus. Se você está passando por isso ou qualquer situação hoje, se for para a glória de Deus, que seja para a glória de Deus. Devemos ser leal ao Senhor e fazer feito Marta, confiar no Senhor. Ele até pensou, disse, mas ele vai ressuscitar quando vir a ressurreição. Não, Marta, é agora, é para a minha glória. Eu tenho que fazer, eu vou ressuscitar. E o comando de Jesus foi orar a Deus. Ele mostrou que temos que orar sempre ao Senhor. As dificuldades vêm, mas a nossa oração devemos continuar, sempre falando com o Senhor, porque é Ele que vai nos tirar da situação. A maior coisa que eu e você hoje podemos aceitar é o plano do Senhor. Era obedecer o chamado do nosso mestre, sermos leais, sermos
pessoas que confiem verdadeiramente no Senhor. Não confiar como Deus que pode me dar um carro, ou como o Senhor que pode me livrar da morte ou da doença, mas como o Senhor, o Messias, que me livrou do pecado e da morte. Amém.